E aí, moçada? Boa noite a todos. Antes de começar, da gente entrar na teoria, nos gráficos, no ICT, no ICOF, no Elliott, no CRT, no AMD ou em qualquer outra metodologia, eu gostaria que você lembrasse de uma coisa. Lembra da primeira vez que você abriu um gráfico? Seja sincero. Você não entendeu absolutamente nada. Aquele monte de velas parecia um eletrocardiograma de alguém passando mal. É? Parecia ou não parecia? Linhas para todos os lados, indicadores piscando, números rodando, pessoas falando estranho, liquidez, estrutura, deslocamento, smart money, FVG, OTE, AMD, CRT, e você olhando para tudo aquilo e pensando, como que alguém consegue ganhar dinheiro com isso? Mas a verdade é que a maioria das pessoas não chega no mercado porque ama gráficos. Não chega porque é apaixonado por velas japonesas. Não chega porque gosta de estatística. A maioria chega por um único motivo, e ele é simples. Chega porque sonha. Sonha em mudar de vida, sonha em sair das dívidas, sonha em dar uma condição melhor para a família, sonha em ter liberdade. E é justamente nesse momento que aparece um anúncio, o influenciador, o vídeo patrocinado, a promessa, o carro, a viagem, a operação perfeita, a conta mostrando lucros absurdos e aquela famosa frase: eu vou te mostrar como viver desse mercado. Você assiste uma aula, depois outra, depois mais uma, e então aparece o link, o curso, a oportunidade, a promessa, e você acredita. E não existe vergonha nenhuma nisso, porque a maioria de vocês caíram nesse nosso glorioso mercado por conta disso. Porque você não comprou apenas um curso, você comprou esperança. E existe uma diferença enorme entre ser ingênuo e estar procurando uma saída. Muitas vezes você está até mesmo cansado. Cansado de contas, cansado do emprego, cansado de trabalhar muito e continuar no mesmo lugar. O mercado aparece e apareceu para você como uma solução no final do túnel. Então você entrou e foi aí que começou a descobrir algo que ninguém coloca nas páginas de vendas. Por quê? Porque isso não vende. Ninguém grava um anúncio dizendo: você provavelmente vai errar durante meses, vai questionar sua inteligência, vai pensar em desistir, vai duvidar de si mesmo, vai tomar stop, vai sentir medo, vai sentir ansiedade, vai descobrir defeitos que nem mesmo você sabia que tinha, porque isso não vende, moçada. Mas é exatamente isso que acontece. Então você compra o curso, assiste às aulas, anota tudo, aprende ICT, aprende Wyckoff, aprende Elliott, aprende SMC, aprende liquidez, aprende AMD, aprende CRT, aprende FVG, aprende OTE e pensa, agora vai, mas não vai. Porque o mercado não está nem aí para o curso que você comprou. Não está nem aí para o indicador que você instalou, não está nem aí para a teoria que você decorou, porque existe uma diferença gigantesca entre saber e executar. Saber é fácil, executar é difícil. Você aprende exatamente onde deveria entrar, mas quando o preço chega na região, seu coração acelera, sua mão trava, sua mente questiona, o seu medo aparece. A sua ansiedade aparece, a sua dúvida aparece. E é aí que acontece o maior choque na carreira de qualquer trader. Você percebe que não está lutando contra o mercado, você está lutando contra você mesmo. O iniciante acredita que a batalha é contra bancos, contra corretoras, contra algoritmos, contra instituições, mas a verdade ela é outra. A maior batalha sempre foi contra o ser humano. Você que está me escutando, que está sentado entre o PC e a cadeira, contra o medo,
contra a ansiedade, contra a famosa ganância, contra a famosa impulsividade, contra a necessidade de estar certo, contra o seu próprio ego. Principalmente contra o ego, porque o ego, ele odeia perder. O ego, ele odeia admitir que estava errado. O ego odeia aceitar um stop. O ego quer recuperar imediatamente. O ego quer provar para todo mundo que você consegue, porque nós que estamos aqui sentados entre o PC e a cadeira, não temos apoio de ninguém. E todo mundo passa por isso, tá? Não é só você, todo mundo. Nenhum familiar vai te estender a mão e falar, continua que você está no caminho certo, porque eles não entendem. Se você tenta explicar para eles, aí que eles não entendem mesmo. Muitos até perguntam, quem é que te paga? É ou não é, moçada? Aí você fala, corretora, mas como? Eles não entendem, tá? E eles nunca vão entender, porque não fazem parte desse ciclo, desse nosso glorioso mercado. É a mesma coisa de você querer ensinar uma galinha que ela não pode comer o milho, sendo que ela já vem de fábrica sabendo que ela pode comer o milho, digamos assim, né? Uma explicaçãozinha bem chula, mas vocês entenderam. E o ego, querendo ou não, ele pega uma perda pequena e transforma em um desastre. O plano dizia perder 100, mas o ego dizia recupera agora. Então você aumenta a mão, perde 300, depois 500, depois 1.000 e no final culpa o mercado. Mas não foi o mercado, foi o ego. O mercado apenas apresentou uma perda. Foi o ego que transformou aquilo em destruição. E então você começa a perceber algo ainda mais profundo. O mercado, ele é um espelho brutalmente honesto. Se você é impaciente, ele te mostra que você é impaciente. Se você é impulsivo, ele te mostra que você é impulsivo. Se você é ganancioso, ele te mostra que você é ganancioso. Se você não aceitar que está errado, ele vai te mostrar. Se você é disciplinado, ele mostra. Se você respeita as regras, ele mostra. O mercado, na maioria das vezes, ele revela exatamente quem você é. E muitas das vezes, esse reflexo dói. Porque você entrou procurando uma estratégia, mas com o passar do tempo, você encontra a si mesmo. Sabe por quê? Porque você pensou que estava aprendendo gráficos, mas você estava aprendendo comportamento humano. Pensou que estava estudando entradas, mas estava estudando autocontrole. Pensou que estava aprendendo mercado, mas estava aprendendo mais sobre você. E é justamente aqui que a maioria desiste, porque descobre que o problema em si nunca foi a estratégia, porque eu bato de pé junto. Toda estratégia de mercado, ela funciona. Até aquela estratégia mais chula. Só que existem estratégias que pagam mais, estratégias que pagam menos e estratégias que não pagam nada. Mas toda estratégia funciona. O problema sempre foi se tornar a pessoa capaz de executá-la. Por isso que tem muita gente que mete o pau em diversos tipos de análises, porque eles não foram capazes de adaptar-se à sua rotina para executar aquilo que eles estão estudando. E aí é onde eles entram naquele amaranhado de conhecimento e vão estudando, vão estudando, vão estudando e vão estudando e não executam nada. Porque a maioria dos traders que, digamos assim, consome conteúdo, eles são acumuladores de conteúdo. Eles acumulam estratégias. Preste bastante atenção na primeira estratégia que você aprendeu, que eu te dou quase certeza que foi o cruzamento de uma média móvel ou duas médias móveis. O rompimento verdadeiro de uma média ou o rompimento falso de uma média. Essa estratégia por si só, ela já é extremamente lucrativa. E mesmo assim, você acha que ela não coloca dinheiro no bolso de muita gente. E tem traders famosíssimos hoje no mundo inteiro que operam com uma média, seja ela de 9, seja ela de 21,
seja ela de 17, seja ela de 72, eles fazem dinheiro e muito, utilizando uma única estratégia, porque eles entenderam essa parte da psicologia de mercado. Porque assim, ó, o problema sempre foi se tornar a pessoa capaz de executá-la. Mas existe algo que eu não sei o que é que acontece na mente de vocês, incrível, que acontece durante todo esse processo. Mesmo quando você perde, mesmo quando você toma stop, mesmo quando você parece não sair do lugar, você está evoluindo. Todos os dias, sem perceber, seu cérebro está criando novas conexões, novos padrões, novas percepções. Você já enxerga o gráfico da mesma forma. Você já não enxerga ele da mesma forma de quando você começou. Hoje, você vê coisas que antes eram invisíveis. Hoje você vê contexto, hoje você vê liquidez, hoje você vê estrutura, hoje você vê intenção, hoje você vê probabilidade. E isso acontece porque a evolução, ela é silenciosa. Ninguém percebe o resultado de uma academia nos primeiros treinos. Ninguém aprende a dirigir em um dia. Ninguém aprende um idioma em uma semana. E ninguém se torna trader em um mês ou porque aprendeu uma estratégia nova. Mas todos os dias acontece uma pequena transformação. E aí surge aquele grande paradoxo: trading é difícil? Não, trading não é difícil. Ele é muito difícil. Mas justamente por ser difícil, ele se torna fácil. Parece contraditório, né? Mas pensa aqui comigo. Pensa que você está dirigindo um veículo. No primeiro dia, você precisa pensar em tudo: volante, marcha, freio, retrovisor, seta, pedais. Tudo parecia impossível. Hoje você dirige enquanto conversa. Ah, eu queria ter trazido essa aula no dia que eu falei isso no grupo. Porque aquilo se tornou parte de você. O mercado segue exatamente a mesma lógica. O mercado não ficou mais fácil. Você que ficou melhor. O gráfico que você vê hoje é exatamente o mesmo gráfico que você viu no seu primeiro dia. A diferença é que você mudou. Você que está aí do outro lado me escutando, você amadureceu, você evoluiu, você sofreu, você aprendeu, você caiu, você se levantou e você procurou e começou procurando dinheiro. Mas talvez esteja, digamos assim, encontrando algo muito maior, uma coisa chamada disciplina, controle emocional, paciência e resiliência, capacidade de lidar com as incertezas, capacidade de aceitar perdas, capacidade de pensar em probabilidades. E essa habilidade, ela vale muito mais que qualquer operação. Por isso, se hoje você está frustrado porque ainda não chegou onde gostaria, olhe para trás, de verdade, de coração. Lembre da primeira vez que você abriu um gráfico. Lembre do quanto você estava perdido. Lembre do quanto você não entendia nada. Lembre de quando tudo parecia impossível e compare com o que você é hoje. Compare com o que você sabe hoje. Talvez você ainda não tenha alcançado a consistência que você tanto sonha. Talvez você ainda não tenha conquistado aquela famosa liberdade financeira. Talvez ainda esteja no meio da batalha. Mas existe uma coisa que ninguém pode tirar de você. Você não é mais a mesma pessoa. O mercado em si, ele não ficou mais fácil. O gráfico não mudou. A estratégia não mudou. Quem mudou foi você. E talvez seja essa a maior lição que um trader pode aprender com seu passar do tempo. O maior trade da sua vida nunca aconteceu no gráfico. Aconteceu dentro da sua própria mente. E quando eu falo isso, não é, olha, deixei de pegar essa compra aqui, cara. Oh, meu Deus do céu. Acontece, né? Viu?
É uma coisa assim que, com o passar do tempo, querendo ou não, vocês vão fazer porque vão gostar, vão se apaixonar por esse nosso glorioso mercado. E se vocês ainda estão aqui tentando dar murro em ponta de faca, tirar dinheiro de uma coisa que literalmente pode levar impérios a ruínas ou erguer impérios, vocês têm que ter uma paciência adequada daquilo. Porque antigamente eu mesmo olhava para um gráfico e pensava: caramba, que parada cabulosa! Eu via uma aula e eu falava: caramba, como é que esse cara chegou nessa linha de raciocínio? Como é que ele chegou nessa resolução? E aí foi onde eu fui me apaixonando mais e mais. Se apaixonem de verdade por isso daqui. Porque cada dia que passa, vocês aprendem um pouquinho mais, seja com o meu canal, seja com o canal de alguém, seja com o influenciador que você gosta de endeusar e seguir, e por aí vai. Todo mundo que está aqui tenta agregar um valor. Muitos cobram valores absurdos e não entregam o conteúdo adequado. E muitos cobram valores absurdos e entregam um conteúdo adequado. Só que, mesmo você pegando aquele conteúdo adequado, se você não passar por certas situações, não vai adiantar você ter a galinha dos ovos de ouro em sua mão. Não vai adiantar. Você pode aprender a melhor estratégia do mundo. Se você não passou por aquela situação, se você não aprendeu com aquela situação e você não evoluiu com aquela situação, vocês sabem muito bem o que eu estou falando, você não consegue fazer a famosa execução. Você até consegue ter alguns lucros, ter alguns resultados. Nossa, hoje eu tô rouquinho, subi a serra com a minha mãe e fico conversando demais. E aí me deixou um pouco rouco. E aí a gente tava conversando sobre isso e ela me perguntou: hoje você olha e você vê tudo. Sim, mas olha quanto eu já estudei para chegar a esse ponto. Aí ela me falou: não, eu vi você virar noites em claro estudando. Eu falei: pois é, e você brigava comigo. Hoje ela meio que entende o que eu faço. Mas no início de tudo, ninguém apoiava. E ninguém nunca vai te apoiar. E se você não apoia o mesmo sonho que você tem, não coloque a sua frustração nos outros, porque ela depende apenas de você. Independente. Se as pessoas vão falar, vão meter o pau, se elas vão falar: isso aí é coisa de maluco, isso aí não dá dinheiro. Quando você tiver resultados, essas mesmas pessoas vão chegar em você e vão te falar assim: me ensina, por favor. Porque isso acontece. Aconteceu comigo. E vai acontecer com vocês ainda. É só dar tempo ao tempo. Não queiram para ontem aquilo que leva-se anos para poder conseguir. É a mesma coisa de uma faculdade. Tem estudantes de direito hoje que formaram, que fazem ali os seus 5 anos e não conseguem passar na prova da UAB. Que ficam mais 3 anos tentando, totalizando 7 ou 8 anos, ou até mesmo 10 anos para poder tirar a carteirinha da OAB, para poder advogar, digamos assim. Ou até mesmo passar em um concurso específico que pede um tempo adequado de advogado para você poder seguir carreira naquela área. Então, são N fatores. Tem gente que quer aprender uma estratégia hoje e amanhã executar ela. Se ela não funcionar amanhã, o cara pula para outra. Tem gente que executa uma semana, um mês, 2 meses. Ah, 2 meses não deu o tanto que eu achei que daria e o cara vai e pula para outra. O mercado não funciona assim. E vocês sempre vão estar vendo eu falar isso. Porque o que eu trago em todos os vídeos do canal são experiências que eu passo e que eu já passei nos dias a dia. Tem análises que fazem mais sentido, tem análises que não fazem tanto sentido, tem racionais que te mostram uma possível direção. Mas e você? Você aprendeu a seguir aquela direção? Você aprendeu com o próprio tempo e preço?
Se você não tiver aprendido com o próprio tempo e preço, não vai adiantar de nada você ter a estratégia milagrosa da minha pindolinha de borboleta, que vai colocar você até o final do ano milionário. Pelo simples fato de você não ter entendido a chave principal, que é você. O seu maior inimigo não é uma instituição, não é um banco, não é o big player, não é ninguém. É você mesmo. É você com os seus pensamentos. É aquela famosa frase: o que se passa na cabeça dele? Não sei se vocês já viram esse meme, mas é um meme bem famoso. E é um meme assim que faz total sentido pro trade. Porque é o que se passa na cabeça do operador que está operando. Porque se você estudar, cada pessoa vai ter um racional diferente. Cada trader vai ter um racional diferente. Porque a mente, ela não é um conjunto. O mesmo pensamento que eu tenho pode não ser o mesmo pensamento que você tenha. O mesmo pensamento que você tenha pode não ser o mesmo pensamento que eu tenho. E a gente pode ter vindo das mesmas escolas de análise. Entenda isso. A gente pode ter estudado o mesmo conteúdo, só que na hora do pega para capar, o buraco, ele se torna bem mais embaixo. E pelo fato dele se tornar bem mais embaixo, entra aquela questão: quanto você aceita perder e quanto você aceita ganhar? Se você tem um gerenciamento de 3 para um, ganhando 3 para arriscar um, top. Bate 10 ordens dessa e veja no final a probabilidade que você tem de acerto. Se você tem um gerenciamento de 2 para um, 2 de ganho e um de risco, top. Bata 10 ordens. Espere uma probabilidade ao seu favor. Se você tem um gerenciamento de 5 para um, literalmente 5 para um, que já é muito, já é mais que o suficiente, e você bate 10 ordens, quantas você pode errar e quantas você pode perder? Essa é a pergunta. Ai, eu errei as 10. Tudo bem, faz parte. Pega mais um ciclo. Errei as 10 de novo. Tudo bem, pega mais um ciclo. Um ciclo de 10 operações. Sempre trabalhe como se você fosse um gestor, porque muitas coisas vão mudar no momento que você começar a gerenciar de verdade o seu capital, o seu suado dinheirinho do trade. Ah, mas eu não tenho muito para começar. US$ 50, US$ 100, US$ 200, US$ 500, US$ 1.000. Seja o valor que você tiver. Bata a ordem mínima até você aprender. Construa capital de pouquinho em pouquinho, que em algum momento você vai colher os frutos. Você vai saber, com o passar do tempo, qual operação vai dar loss, qual movimento vai dar loss. Você vai aprender isso. Você vai bater o olho no gráfico e vai falar: aqui dá uma compra, aqui dá uma venda, aqui dá isso, aqui dá aquilo. E você vai executar como se fosse um robô. Só que nós, trabalhamos com dinheiro. E o dinheiro, querendo ou não, ele traz o melhor de si e o pior de si. Se você ganha, é oba-oba, alegria, né? Se você perde, é dedo no cu e gritaria. Eu não é. É. Essa é a questão maior. Trade não é sobre ganhar. Trade é sobre rentabilizar aquilo que você já tem. Ai, Samuel, mas eu quero operar em uma mesa proprietária. Tudo bem. Você vai estar rentabilizando o dinheiro daquela mesa proprietária. Pronto. Você não vai estar fazendo dinheiro do zero. Você não vai estar fazendo dinheiro do nada. Você vai estar rentabilizando o dinheiro daquela mesa proprietária. Com o risco dela te bloquear, com o risco dela não te pagar, com o risco dela te limitar, com o risco dela zoar você. Porque acontece, se vocês pararem um tempo de vocês e escreverem na nossa mãe YouTube, mesas proprietárias bloqueando, vai aparecer milhares de traders metendo pau em mesa proprietária. Não porque eles não são consistentes, porque eles são. Porque querendo ou não, o trader em si, o trade, ele querendo ou não, ele é um cassino. A mesa, ela vai sempre perder ou ela vai sempre ganhar? Agora, quando você opera com seu capital próprio, o buraco se torna bem mais embaixo.
Porque muitas das vezes o meliante que está ali operando, ele opera um dinheiro que ele não pode perder. Ele opera achando que ele precisa de capital exorbitantemente alto. Só que não precisa. Eu já vi nego pegar US$ 50 e fazer 800. Eu já vi nego pegar US$ 100 e fazer 5.000. Qual que é a diferença deles para vocês? Eles seguem literalmente um plano. Eles seguem literalmente um projeto. 10 operações é o suficiente. 10 operações, ou ganhando 2, ou ganhando 5, ou ganhando até mesmo 3. E executa. Não deixem de executar aquilo que vocês estão vendo. Ai, Samuel, mas você mandou uma análise no grupo que está contra a minha. Azar. Executa aquilo que você está enxergando. Executa aquilo que o seu cérebro está conseguindo interpretar. Porque em algum momento, tanto as minhas análises como as análises de vocês, elas vão divergir na questão de eu querer comprar e você querer vender. E aí, porque eu tenho mais tempo que você, ou você tem mais tempo do que eu, ou vice-versa, tanto faz. Ou seja, na questão de conhecimento, você vai ficar naquele pé atrás de, opa, peraí, por que que o Samuel analisou essa operação desse jeito e a minha tá desse jeito? Por que que ele tá querendo executar essa daqui e eu tô querendo executar essa daqui? Eu vou na call dele. E aí a minha call vem dar um loss. E a sua tava certa. Aí você mesmo se auto-sabota. Que eu já vi acontecer. Já aconteceu no nosso dia a dia. De eu querer executar uma compra, nego querer executar uma venda, e aí nego virar a mão, porque não confiou na própria análise. Meu, eu, ciente da forma que eu sei, de tudo que eu já vi e de tudo que eu já vivi, eu, eu, eu aceito tomar de 6 a 7 loss, feliz, porque errar 10 é quase impossível. Não vou falar que é quase impossível, mas que realmente não é, digamos assim. Porque eu sigo um processo, eu sigo uma gestão, eu sigo um racional. Ai, Samuel, mas esse racional seu aí, ele é diferente de tudo que eu já vi. Não é, cara. Ele é a mesma coisa. Se você estudar um pouco de análise técnica, um pouco de probabilidade, um pouco de price action, um pouco de Wyckoff, um pouco de Elliott, um pouco de ICT, um pouco de SMC. Você vai entender tudo, porque só muda o nome. Até mesmo o Quarterly, só muda o nome. E aí tem gente que engessa ao ponto que não consegue enxergar aquilo que está na frente deles. É igual estudar a teoria de Dow. Vocês já estudaram a teoria de Dow? Que é o início de todo trader, é estudar a teoria de Dow. Se vocês nunca estudaram a teoria de Dow, pesquisem sobre ela. Vocês vão se apaixonar pelo mercado estudando teoria de quem realmente, digamos assim, criou-se o mercado. Porque a gente tem os criadores do mercado. A gente tem. E eles têm nomes. Ai, não sei. Seja quem você quiser chamar. Ai, Samuel, mas eu gosto muito de operar o ICT. Certo? Opera. Ai, Samuel, mas eu gosto muito de operar o Wyckoff. Certo? Opera. Samuel, eu gosto muito de operar a Elliott. Certo? Opera. Samuel, esses dias para trás eu ouvi você falando sobre um tal de GAN. Eu pesquisei um pouco mais sobre ele. E ele fala sobre tempo e preço. Sim, ele fala sobre tempo e preço. Bem antes de alguns mentores atuais. Só que muitos fecham os olhos para o que realmente é o mercado. Mercado não é sobre teoria, mercado é sobre você. Você pode aprender a estratégia milagrosa da minha pindolinha de borboleta, ganhar milhões com ela em um dia de fúria, quebrar tudo. E aí ter que começar do absoluto zero, sem entender. E aí ter que olhar para trás, como muitos já aconteceu, e eu já presenciei isso também. Falar que não dá conta, que isso aqui não é pra você. Só que mercado, ele é pra todo mundo. Só que nem todo mundo é pro mercado. Vocês entendem isso? O mercado ele é para todos que estão dispostos a sacrificar
Não um pedaço da sua vida. Ai, vou deixar de sair final de semana com a minha família pra me ficar estudando. Não, pelo amor de Deus, isso é maluquice. Você também precisa descontrair um pouco. Você também precisa ter o seu momento de lazer. Não é só gráfico, 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 gráfico. Não é só. Eu já vi gente perder matrimônios por conta disso daqui que nós faz todo dia. Eu já vi gente tirar a vida por conta disso daqui. E o que mais dói é saber que a pessoa que fez isso, literalmente, ela mastigava isso que nós vivemos. Ela era muito boa, fazia milhões em questão de 3, 4 meses. Comprava carros, casas, viagens. E aí, um breve dia, ela simplesmente quebrou, sem explicação. Não por falta de técnica, não por falta de gestão, mas por falta de maturidade. Trade, ele te ensina a ser maduro. É como se fosse aquele professor carrasco, que ele vai estar sempre ali te chamando uma atenção. Ó, se você não segurar as botas aqui, pode ser que aconteça uma catástrofe. E acontece, moçada. Tem gente que fica tão bitolado com isso daqui que fecha os olhos e acha que existe apenas uma verdade absoluta, sendo que mercado é mercado. Existe até uma análise chamada análise fundamentalista, que você consegue entrar dentro da mente das pessoas que realmente movem isso daqui. Porque, velho, você acha que um trader institucional ele não coloca ali um MACD, uma média móvel, um ADR, um estocástico, alguma coisa para auxiliar ele na análise dele? Você acha mesmo que ele fica com um gráfico limpo, cru e bruto assim, ó, dessa forma? A maioria dos traders institucionais, eles usam uma ferramenta chamada Volume Profiler, que é uma ferramenta que tem no próprio TradingView, a ferramenta de volume, que ela marca para você uma coisa chamada POC, digamos assim. Ela marca. Ela marca regiões compradoras e ela marca regiões vendedoras. Essa aqui ficou estranha pelo simples fato do conta do gap. Eu pensei que ela ia trazer as barrinhas, mas não trouxe. E é isso. Só que todo mundo pensa que. Não sei, cara. De verdade. É igual esses dias eu tava conversando com um rapazinho no WhatsApp. Acho que foi na terça-feira. Terça-feira ele me mandou mensagem e perguntou: Bicho, eu já estudei o Wyckoff. E eu cheguei numa conclusão de que o ICT em si, ele é quase a mesma coisa que o Wyckoff. Eu falei assim, não é quase a mesma coisa. É a mesma coisa. E eu perguntei se ele tinha estudado sobre GAN. E ele falou que não. Eu falei, estude sobre GAN. GAN foi um dos primeiros gigantes do mercado a falar sobre tempo e preço. E aí vem o meliante que conheceu o Michael, não atacando o Michael, porque eu tenho um carinho muito grande por ele também, porque foi ele que, digamos assim, trouxe mais coisas mastigadas pra gente. E aí os caras defendem ele com unhas e dentes, na relação de falar que ele tá revolucionando o mercado. E sim, ele está. Só que muita parte da teoria que ele traz para vocês, se vocês não conhecerem da onde ela veio, pode ser que muitos fiquem ali, ó, anos e anos estudando e não consigam sair do lugar, pelo simples fato de não entender os primórdios do mercado. É sobre isso que eu falo, os primórdios do mercado, a base da análise. Quem aí já leu Al Brooks? Vocês já estudaram Al Brooks? Tem um livro muito bom chamado Baby Pips de Forex. Ele é a base de todo trader deve ler. E ele tá gratuito no Google. É só você escrever livro de trader Baby Pips. Vocês vão achar milhares de fóruns. É um livro de mais de 500 páginas. E tem muitas pessoas que não conseguem ler um livro desse. E eu te dou quase que certeza que depois que você ler um livro desse e você estudar
o conteúdo do Michael, você vai ter uma grande clareza naquele assunto que ele está falando. Ou até mesmo outro trader que se assemelha ao conteúdo dele. E até mesmo o meu. Porque é a base do mercado. É igual pular etapas. O cara que entra na academia hoje, ele entra já pensando em como o corpo dele vai ficar. A mulher é a mesma coisa. Ela entra já pensando em como o corpo dela vai ficar. Só que no pega pra capar, pode ser que não fique, não é? É. Muitos já desistiram de uma academia por conta de não ficar daquela forma que os influenciadores mostram, porque tentou pular etapas. Muitos perderam a vida pelo fato de tentarem encurtar o caminho, usando alguma parada para poder chegar àquele corpo escultural. Muitos dão a sorte de viver uma vida o resto da vida, mas muitos não têm essa mesma sorte. E essa é a questão. Trade é a mesma coisa. Se você pula etapas de um processo, esse processo ele te cobra no futuro. Por isso que eu sempre vou bater na tecla. Vocês têm que estudar literalmente os primórdios do mercado. Tem que estudar quem foi Dow, tem que estudar quem foi Elliott, tem que estudar quem foi o Wyckoff, tem que estudar literalmente tudo antes de vocês chegarem num conteúdo mais avançado, porque o conteúdo do Michael, ele é extremamente avançado. Ele é, querendo ou não, ele é. E se você já tem a base de um pouquinho de cada, quando você chega num conteúdo avançado, você só vai olhar ele marcando o gráfico e vai entender tudo. Aí você entende o que é ser um trader. Porque daqui vocês vão estar vendo isso, vocês não vão desistir com o passar do tempo. Daqui no máximo 3 ou 5 anos vai aparecer uma teoria nova. E essa teoria nova, ela só vai mudar os nomes, as nomenclaturas. Mas o jeito, a marcação é a mesma coisa. Nossa, cara, eu não entendo muitas coisas que acontecem por aí. É que literalmente, digamos assim, teorias, a gente tem milhares. Só que tudo veio de um único lugar. Pesquisem sobre os 5 titãs do mercado, que vocês vão estar entendendo o que que eu estou falando. Os 5 titãs do mercado foram eles que trouxe o início de todas as teorias de análises gráficas e análises técnicas pra gente. E aí depois disso, vocês vão entender tudo que vocês querem fazer. Só que isso demanda tempo, e bastante tempo. É a mesma coisa, estavam me perguntando, Samuel, por que que você não está operando o Quarterly? Porque na época que eu conheci o Quarterly, ele era outra teoria, com outro nome. E algum de vocês que está vendo esse vídeo hoje vão entender isso. Porque literalmente é uma teoria copiando outra teoria. É um trader copiando outro trader. É um copia e cola infinito. Da mesma forma que eu estou fazendo os meus vídeos. Eu tenho os meus heróis também, que eu vejo os vídeos deles diariamente. E um deles até voltou recentemente, depois de quase 2 anos sumido. E é isso, moçada. Só que a parada é não ser engessado naquilo, e sim ter uma base. Porque quando você monta uma base sólida, uma base forte, pode aprender, pode aparecer a teoria milagrosa que você vai bater o olho e você vai saber executá-la pelo simples fato de mudarem apenas o nome. O que muitos ficam perdidos por aí é porque não estudaram o básico do básico de mercado. O básico. O básico ele é importante. É igual feijão com arroz e carne e uma salada. Precisa mais ou não? Tem gente que nem come salada e é extremamente saudável. Agora deixa de comer um feijão, deixa de comer um arroz e deixa de comer uma carne. Se você vai continuar saudável. Não vai. Vai faltar nutrientes, vai faltar muita coisa ali no seu corpo que ele precisa para ele poder sobreviver. É igual pessoas que não tomam sol.
Eles ficam carentes de uma vitamina. E aí eles têm que injetar ou até mesmo engolir uma vitamina dessa. É o básico, bem feito. O dia que vocês entenderem que o básico bem feito ele funciona mais do que o mais avançado de tudo, vocês vão matar a charada do mercado. Só que enquanto isso, a mentalidade, ela vai atrapalhar você chegar até lá. Porque eu dou certeza que daqui 2, 3 anos, no máximo 5, vai estar aparecendo uma nova estratégia com um outro nome, só que é a mesma coisa. Eu já tô tempo demais no mercado para poder falar isso. E as pessoas que estão há mais tempo do que eu, elas vão confirmar isso que eu estou falando. Então é isso, moçada. Uma boa noite a todos. Fiquem com essa operação e essa daqui. Mandei lá no grupo. Olha o gap! Já ensinei gap. Não foi só uma aula. Se eu não me engano, foram 7 ou 8 aulas. E gap, querendo ou não, ele só tem um fim. Se der loss, deu loss. Espera o próximo. E veja com seus próprios olhos. Tchau, tchau, obrigado.